6 suspeitos de integrar uma organização criminosa de tráfico interestadual de variados tipos de haxixe foram presos pela Polícia Civil do Espírito Santo. Além disso, outras 8 pessoas seguem foragidas. As investigações começaram após a prisão em setembro de 2021 de um jovem de 24 anos em Guarapari, que colaborou para a identificação dos outros criminosos. Naquela ocasião, houve a prisão de um jovem de 24 anos que promovia a venda de maconha e haxixe para consumidores finais, entregando essas drogas em domicílio. E a partir da abertura do smartphone dele e da colaboração dele, foi possível constatar que ele possuía um fornecedor específico de haxixe e um fornecedor específico de maconha. Naquela ocasião, fizemos a prisão. Poucas semanas depois, alcançamos a prisão do fornecedor de maconha e do fornecedor de haxixe. Segundo o delegado, ao todo, 26 pessoas estão envolvidas na operação, mas dessas, somente 14 têm mandados de prisão. Pela lei brasileira, a liberdade, em tese, é a regra. A prisão, antes do final do processo, só é buscada quando há risco de destruição de provas, de fuga ou indícios que sugiram o cometimento de novos crimes. Então, nesse caminho, seguindo essas regras processuais, nós buscamos a prisão somente de 14 dos 26 réus, por tratar, ou seja, somente daqueles que, em desfavor dos quais podemos encontrar indícios que sugerissem a prática de novos crimes, risco de destruição de prova ou de fuga. Os principais líderes da organização dedicada ao tráfico de drogas são Ives Marques Fagundes, preso em São Paulo, e Matheus Salomão de Souza Sardenberg, preso no Espírito Santo e também apontado como autor de atos de tortura e extorsão. Matheus Salomão, um dos infratores presos, tinha um negócio em Minas Gerais dedicado à distribuição em vários estados da região sudeste de maconha tipo uva, uma maconha mais barata, de haxixe tipo uva. E Ives Marques tinha no estado do Espírito Santo um polo de distribuição de outros tipos de haxixe mais caros. E na ocasião, o Matheus se tornou alvo de investigações empreendidas tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Federal no estado de Minas e decidiu se mudar para o estado do Espírito Santo, tentando se esquivar da ação das polícias mineiras. E aqui, chegando, Matheus e Ives fundiram seus negócios, unificaram toda a sua estrutura empresarial criminosa. As investigações apontaram que as drogas eram distribuídas a traficantes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e aqui no Espírito Santo. Os entorpecentes eram trazidos de Marrocos e do Paraguai e chegavam a ser vendidos a R$ 250 o grama. O mercado consumidor deles era diversificado. Havia mercado elitizado para drogas de maior valor agregado, principalmente o haxixe tipo PAC, ICE, etc. Era revendido para um público-alvo de maior poder aquisitivo, mas eles também tinham acesso às comunidades carentes do Estado, nas quais eles haviam se associado a uma facção criminosa, a maior facção criminosa do Estado, que adquiria haxixe deles para a revenda a consumidores finais. De acordo com o delegado, essa organização movimentava milhões de reais. Somente usando essas transações que são comunicadas de ofício pelos bancos, ou seja, que os bancos são obrigados a reportar às polícias, usando somente essas transações, nós chegamos já a movimentações milionárias. Tenho certeza de que se tivéssemos aprofundado ainda mais a investigação por meio de quebra de sigilo bancário, poderíamos identificar valores muito maiores. A polícia alertou ainda sobre os canais de denúncia anônima, caso a população identifique algum dos foragidos. Caso alguém tenha notícia do endereço de residência, onde essas pessoas passaram a habitar, elas podem entrar em contato com o 181, que garante o sigilo absoluto. Se porventura alguma dessas pessoas vier a ser vista em via pública, numa situação instável, o 190 pode ser acionado e o solicitante, caso tenha medo, ele pode solicitar a preservação de sua identidade, inclusive ao 190.